Bom dia, meus irmãos em Cristo, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre, que a gente neste momento possa sentir a alegria, a satisfação do nosso Mestre por estar entre nós para mais uma reflexão sobre o seu ensinamento. Neste momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É um capítulo muito rico, como sempre todos os capítulos são ricos, e a gente sempre aprende um pouco mais a cada preleção que a gente faz. É muito, muito satisfatório. Peço licença para ler o primeiro trecho. Está lá no capítulo de Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, são palavras de Jesus. Diz o seguinte: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com a fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dá a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Veja quanta riqueza tem nesse trecho. Quantas coisas aqui a gente pode aprender nesse momento. A principal delas é que tudo que a gente der, né? Aqui eles falam esmola. Mas tudo que a gente der, tudo que a gente fizer de caridade, afinal de contas, o preceito da doutrina espírita, né? É a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Seja feito em segredo, porque somente em segredo o nosso Pai, Deus, nos retribuirá. A nossa recompensa virá de acordo com aquilo que a gente der. Aí eu pergunto, né? Qual tipo de recompensa nós queremos? Qual tipo de recompensa a gente espera nessa oportunidade de vida que estamos tendo hoje? Que tipo de recompensa? A gente quer uma recompensa material? A gente quer uma recompensa moral? A gente espera que o nosso filho seja um homem de bem? A gente espera que o nosso casamento prospere? A gente espera que nós tenhamos um trabalho de acordo com aquilo que nós merecemos ou que nós achamos, né, que merecemos? Qual é o tipo de recompensa que nós estamos esperando? Tudo na nossa vida é uma recompensa daquilo que nós fizemos um dia. Nós temos o hábito de colocar sempre a culpa no outro, né? Porque o outro fez tal coisa, por isso que eu tô devolvendo. Eu dou mesmo troco, porque tudo que a gente recebe, a gente tem que devolver. Mas nós sabemos, como espíritas que nós somos, que o olho por olho, dente por dente, não é ensinamento de Jesus para os dias atuais, né? Eu acredito que nós já tenhamos isso em mente, que quando a gente recebe uma ofensa, Jesus não disse olho por olho, dente por dente. Jesus disse oferecei a outra face, né? A gente recebe o tapa e oferece a outra face. Ou seja, por que isso? Porque se a gente não cessar esse desentendimento, essa briga, esse ódio, essa maledicência,
Se a gente não cessar, o que vai acontecer? Isso vai virando uma bola de neve. E a gente nunca vai resolver isso da maneira que tem que ser resolvida, né? Mesmo porque nós temos várias oportunidades na nossa trajetória de evolução. Essas oportunidades são dadas de acordo com aquilo que a gente, com o nosso merecimento, lógico, e com aquilo que a gente pede para passar, né? Então, poxa vida, é hora de fazer as coisas da maneira que tem que ser feita. Ou eu vou continuar errando, continuar patinando e continuar reencarnando com o mesmo problema e nunca vou sair disso. Ou seja, eu vou perder minha trajetória evolutiva, vou estacionar nessa trajetória evolutiva por besteira. Então tá na hora de eu trabalhar esses sentimentos dentro de mim, né? Esse capítulo, né, como os outros, fez parte, né, do Sermão do Monte, em que Jesus falava com o povo daquela época, e cá estamos nós, o povo daquela época, tentando aprender e colocar em prática todas as lições de Cristo. E logo depois que Jesus desceu do monte, ele encontrou um leproso, e esse leproso pediu ajuda para Jesus. Lá no capítulo 8, de 1 a 4 de Mateus, né? Continuando o capítulo de Mateus, diz o seguinte, né? Que depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente que o seguiu. E eis que vindo um leproso o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. Veja que nós podemos nos colocar no lugar desse leproso. Em que sentido? No sentido de estarmos necessitando da ajuda de Jesus, da ajuda de Cristo, da cura, né? Nós temos essa capacidade de entender que nós precisamos de Cristo como nosso norte, como mestre na nossa vida. Nós temos essa capacidade de entendimento. A gente acredita que sem os ensinamentos de Jesus, a gente realmente não consegue chegar a Deus, o nosso Pai. A gente não consegue evoluir nessa nossa trajetória humana em que nós estamos. Por que eu digo isso? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Hoje a gente pode levar uma vida regrada, uma vida de bem, mas com certeza em outra nós fizemos coisas que não foram do bem. Tanto é que nós temos perseguidores, né, entre aspas, nós temos desafetos. Às vezes a gente até nem sente raiva do outro, mas a gente sabe que o outro sente da gente, né? Às vezes acontecem tantas coisas nas nossas vidas que nós falamos assim, caramba, eu faço tantas coisas boas, eu trabalho no centro, eu faço as minhas preleções, eu trabalho com as crianças na evangelização, eu faço as minhas orações, eu tenho uma vida regrada e mesmo assim as coisas não acontecem do jeito que deveria acontecer. Pelo que eu leio, deveria acontecer tudo diferente, mas é a nossa recompensa daquilo que a gente não fez nessa, mas fez em outra com certeza. Tantas pessoas que a gente conhece, algumas, né, pessoas que a gente conhece, que fizeram mal pra gente nessa encarnação. Aí a gente fala assim, caramba, mas eu nunca fiz nada pra essa pessoa, por que ela agiu dessa maneira? Por que ela levantou esse falso a meu respeito? Né? O porquê que... E aí a gente responde como espíritas que nós somos. Se ele agiu dessa maneira, é porque ele realmente acredita que ele está certo. Na oportunidade da evolução que ele está tendo, ele pensa dessa maneira. Ele pensa em se vingar de tal maneira. E aí cabe a nós entender
o motivo, porque nós já temos um pouquinho mais de entendimento, ou não temos? Somos seguidores do Mestre. Tá na hora da gente aprender a trabalhar esse orgulho que nós temos dentro de nós, parar de se vingar das pessoas, e entender que se hoje a gente não fez nada para elas, com certeza numa outra nós fizemos. E a partir do momento que a gente aceitar e seguir esse ensinamento, isso vai parar de acontecer. Porque a própria pessoa vai cair por si e vai falar, caramba, eu fiz isso para ela e ela não revidou. Ela vai parar para pensar, nossa, por que ela não revidou? Eu revidaria, né? Mas é um problema da pessoa se ela quer revidar ou não. Nós não queremos, nós não precisamos desse revide. Tá na hora da gente partir, a partir para frente, partir para uma próxima etapa na nossa evolução, né? Tá na hora da gente sentir num grau a mais dessa evolução. E para isso a gente precisa aceitar as coisas, né? Aceitar que o erro é nosso. Se a gente passa por tantas coisas ruins, o erro é nosso. Eu quero passar ou eu quero não passar? Eu tenho esse ensinamento já. Então tá na hora das coisas evoluírem. Jesus, logo em seguida, né? Ele diz pro leproso o seguinte, que não digas nada a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Aí Jesus aqui vai contra tudo que ele ensinou, né? Primeiro a gente tem que ficar em segredo, depois a gente tem que ostentar o que foi feito. Mas não, é que naquela época, por se tratar de um povo teocrático, o que quer dizer teocrático? Era a forma de governo daquela época, né? Onde uma divindade religiosa que governava, né? Como parte de uma autoridade da época. Então, aquele rapaz leproso que foi expulso do seu convívio com a família por conta da lepra, por conta do contágio e tal, ele seria visto curado e seria recolocado naquele convívio, né? Ele seria recolocado naquele templo novamente. E com isso os sacerdotes ficariam curiosos e quereriam, no caso, entender o que foi feito por Jesus para curar aquele leproso de tal maneira. E aí levantaria toda uma questão que mais para frente, durante as lições, a gente vai conversar, né? A questão da perseguição do Cristo e tal. Como que ele conseguiu, porque Cristo era realmente Messias ou não, porque alguns acreditavam que seria um outro ou não, e assim por diante. E aí vem aquelas questões da caridade, né? Da ostentação. E aí o Evangelho diz o seguinte, que é necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação, né, do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. E aí eu pergunto, nós estamos aqui querendo a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? O que nós estamos querendo? A aprovação de quem nós estamos esperando? Nós estamos esperando a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? Eu, Ana Karina, estou esperando a recompensa de Deus. Por isso, muitas vezes, sofrendo, eu não revido. É lógico que existe todo um trabalho posterior ao acontecido, de aceitação, de entendimento de mim comigo mesma. E aí eu pergunto a vocês, vocês fazem esse trabalho de aceitação, de autoaceitação, de querer o melhor para si?
fazem esse tipo de trabalho? Se não fazem, comecem. É tão importante a gente escrever aquilo que a gente precisa melhorar. Durante muito tempo eu trabalhei a aceitação. E eu consegui aceitar as pessoas da maneira que elas são. E entender que cada um tem o seu motivo próprio. E entender que nem todos já entenderam algumas questões, assim como eu também não entendi todas as questões e aprendo com essas mesmas pessoas, inclusive. O que elas têm de bom, eu absorvo. E o que elas têm de ruim, eu perdoo. Entende como são as coisas? É todo um trabalho a ser feito e é diário isso, assim como a nossa fé. A nossa fé tem que ser trabalhada diariamente. Diariamente, senão a gente não consegue caminhar, a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue aceitar os acontecimentos, né? Só que nossa evolução não é para a matéria, a nossa evolução é para a parte espiritual, é para a moral cristã, né? É para atingir, é para a gente chegar até Deus. É para isso que a gente vive nessa matéria. A vida hoje é uma escola. A vida hoje é uma oportunidade. A matéria, nós como seres humanos, estamos em uma oportunidade evolutiva. E para isso a gente precisa aceitar as premissas de Jesus. Aceitar que precisamos ser caridosos, mas caridosos de coração, sem ostentar. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e vice-versa. Entende? Eu não preciso ficar falando aquilo que eu fiz, porque a partir do momento que eu falo o que eu fiz, deixa de ser caridade. Para Deus não vale nada, infelizmente. E se eu fizer e não for de coração, mesmo que as pessoas, seres humanos, matéria, mesmo que elas acreditem na caridade que eu fiz, e não foi de coração, foi fingimento, foi mentira, o que vai acontecer? Deus, os benfeitores espirituais, Jesus, está vendo tudo. Tudo é anotado. Para que a gente possa entender. Para tudo existe uma anotação no plano espiritual. Então, se for mentira, o plano espiritual vai saber. E aí, o que acontece? Quando a gente desencarna, aquela nossa verdade material, que é mentira, lá no plano espiritual, não vai ter mentira. Vai estar tudo às claras. Aí nós vamos ficar o quê? Com vergonha. É aí que vem o arrependimento, né? É aí que a gente pede para passar por várias situações no planeta Terra, na próxima encarnação, para que a gente consiga nos redimir, consiga aceitar, né, através de alguns sofrimentos, algumas coisas que nós passamos. Aí vai da gente ou não aceitar aquilo que a gente está passando. Porque ou a gente melhora ou a gente melhora. E se mais uma encarnação fica para trás, mais uma vez a gente vai passar vergonha, mais uma vez a gente vai pedir para vir, e assim por diante. Até chegar nos laços consanguíneos, os espíritos se reencontrarem, e aí mãe e filho, filho nascer, mãe e filho vierem como mãe e filho, para que aquele amor verdadeiro se faça, se realize. Aquele amor sem esperar nada em troca, é um amor incondicional que nós não sabemos explicar, é um amor. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Tudo isso. Então, vamos começar a fazer o bem sem ostentar, né? Ninguém precisa saber o que foi feito, porque o bem recompensado por Deus é aquele bem em segredo. É aquele bem que o nosso coração sabe que foi feito. E para cada bem que a gente faz dessa maneira pura e sincera, um pecado nosso, um desajuste nosso é desfeito. Olha que coisa linda, olha que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo.
E é o convite desta manhã. Eu convido a todos a refletir sobre suas próprias sinceridades, né? Seus próprios segredos, e daqui para frente fazer o bem com sinceridade. Um abraço a todos, que a paz de Jesus esteja convosco agora e sempre, que nós possamos sentir realmente a presença de Jesus na nossa vida. Que assim seja.